fez lá um seminário, aí ele veio lá falar. Então eu falei de um lado e ele falou do lado. A primeira coisa, mas todo mundo, terminado o debate, a não ser uns 3 ou 4 que acho que era da administração, era amigo lá, ficou lá, né, não sei o quê, mas não contestando os argumentos, mas dizendo que porque eu quero receber o meu dinheiro, não sei o quê, senão diz que pode atrasar, e como é que fica se eu morrer antes, não sei o quê, coisa assim, né, desse tipo, né. Bom, mas aí o Luiz Henrique, a primeira coisa que ele começou a falar no começo é assim, para que não fique nenhuma dúvida, ele ficou uns 5 ou 10 minutos falando. Eu, quando entrei na Receita, eu tinha... Meu patrimônio era não sei quanto, agora eu estou devendo, eu não sei o quê, que eu estou com dificuldade, estou passando apurado e tal. Bom, eu até, na minha fala, falei, olha, eu estou discorrendo isso tecnicamente, né? Jamais, da minha parte, nunca coloquei em dúvida, né, a honorabilidade de nenhum diretor, né, e nem nada, né. Só faço questionamento no fim porque eu não consegui até agora compreender uma explicação. Eu que fui sindicalista, fui presidente de um monte de entidades, associações, alguém que representa a categoria está advogando contra a categoria, né? Alguém que é presidente ou da diretoria, ao invés de defender, na dúvida, ele morre defendendo a favor da entidade. E há uma dúvida atroz, e eu digo, falei já e falo várias vezes, em nenhum lugar aqui está escrito que tem que pagar isso. E vocês estão invertendo e falando que tem que pagar. Então é isso que eu não consigo entender. Agora, nenhuma dúvida resta quanto à sua honra, ou de qualquer diretoria passou ou está hoje, que tenha alguma coisa, eu falei, né, porque eu não tenho conhecimento de nada, falei, né, porque ele ficou uns 10 minutos, 5 minutos, falando que era pobre, só tinha um carro, não sei o que e tal, né, então, tem essas coisas, né. Esse questionamento de Kandal, né, aliás, ele falou de 2 coisas, na questão do... se repassasse, né, os 200 milhões, como é que ficaria a questão de indenizar eventuais perdas, né? Bom, uma coisa é o seguinte, o que se tem que avaliar nessa questão é assim, brigar judicialmente, caso Martorelli venha nos acionar por esses 200 milhões seria o 48% em cima de 400 milhões, tá? Aproximadamente 200 milhões, que é o que se discute hoje. Qual o custo dessa briga para a gente, no eventual perda? Perder 200 judicialmente ou já antecipadamente pagar para eles 200, né? A gente tinha que fazer essa conta, custo de advogado, etc. Agora, já dado abrir mão de 200, ou perder judicialmente, era o que a gente tinha que quantificar. E a outra dúvida sua, o que foi contratado entre Martorelli e o nosso sindicato para a defesa nossa no processo de Humberto. Esse contrato é um contrato que a gente não tem assim, as informações completas, mas eu sei que tem 2 partes de remuneração de Martorelli. Uma parte fixa, composta de algumas parcelas, me parece que umas 7 parcelas, que chega a cada parcela a 37.500. Em diversas fases do processo, dizendo, se houvesse acordo entre as partes, as parcelas vincendas seriam pagas pela metade. Porque o processo tem fases, né, diversas fases. A última parcela seria no arquivamento do processo, e as outras no decorrer. E a outra parte seria a parte variável, que ele diz, na hipótese de êxito integral ou parcial, pagará o cliente ao escritório o percentual de 5% do valor do benefício econômico do cliente, Sindifisco. Ou seja, 5% calculado sobre diferença entre o pedido formulado pelo autor, Humberto, de 10% de honorários sucumbenciais decorrente das ações de conhecimento. Aí ele fala de 2 ações, porque a terceira ele já tinha recebido os 100
os 100 salários, né? Restavam 2. E o montante que o cliente efetivamente vier a pagar ao autor, quer seja de acordo ou de execução judicial. Então, seria a economia. Os 400 que ele reivindicava, menos o que foi pago efetivamente a ele, 10. 2 foi para advogado, 10. E isso, não. Para Humberto foi feito um parcelamento desses 10 para Humberto. Não sei se já foi pago tudo. E para Martorelli foi pactuado que, à medida que os honorários sucumbenciais da ação de conhecimento fossem ingressando, se faria a conta e ia pagando proporcionalmente. Agora, por exemplo, tem 1 bilhão para receber, 100 milhões de sucumbência. Vamos esquecer a parte da ação de execução, fazer uma conta por alto, 100 milhões. Aí pagaríamos os 48%, não, dessa parte, né? 5% sobre esse 100 abatido a proporção. 48 não sobre, não é? Sim, mas aqui não foi tratado dessa forma. Foi tratado como se o dinheiro todo fosse nosso. Nunca foi tratado com essa... Ele defendeu o direito próprio, você quer dizer, não é isso? Ele vai receber um valor, dependendo do valor dele, ele vai receber do sindicato o percentual sobre o valor que ele recebeu dele. E outra coisa importantíssima que a Yamazaki falou aqui, eu não sei se algumas pessoas assim, perceberam a importância. O que a diretoria propôs no CDS, e provavelmente vai levar para a Assembleia, que eles chamaram lá de acordo, né? Mas começa dizendo assim: o Sindifisco reconhece que os 48% contratados incidem também nas ações de conhecimento. Como é? Ser parte da premissa que o valor contratado é sobre a ação de conhecimento. Então, as partes que nós vamos reter, que estaria no acordo, né, em função de erros, ele podia até contestar. Porque ele está dizendo, vocês já estão reconhecendo que foi contratado isso aqui, como é que vocês vão querer reter outras parcelas? A gente estaria reconhecendo. Isso seria para chancelar tudo que foi pago no passado, talvez. Todas elas, gente, fala. Todas elas, na proposta. Quer ver, Eu vou ler uma só, as 3 propostas. Eu vou ler só aquela parte do objeto que fala aqui, que ele mandou. Prestações de serviços, objeto. Assessoria jurídica contenciosa consistindo em promover, acompanhar e impulsionar em toda a instância judiciária que for submetido os processos e as execuções de sentença promovida, execução de sentença, promovida pelo associado ao cliente contra a União Federal no Estado de Alagoas decorrente das ações de conhecimento promovida pelo cliente na qualidade subprocessual contra a União, tendo por objeto a implantação e pagamento do respectivo efeito do reajuste 2886 da lei tal. Objeto aqui, gente. O contrato também. O contrato da Martorelli, eu vou só ler para vocês, só um minutinho, por favor, né? O cliente proporciona em favor de seus associados, esse é o contrato, na Seção Judiciária Federal de Alagoas, as execuções da sentença decorrente da ação de conhecimento promovida pelo cliente, na qualidade subprocessual referente ao 28. Está aqui no objeto. Está falando aqui, que nós estamos fazendo execução de sentença e está contratando ele para isto. Esse aqui é o contrato já. Só que colocaram um artigo meio invertido lá, mas não leva a isto, porque o principal é o objeto. Lá não fala. Na verdade, para ele ter direito, tinha que estar escrito assim: terá direito de toda tal, inclusive fora do objeto.
deste contrato do percentual tal sobre a ação de conhecimento, que já foi transitado em julgado. Tinha que estar explicitado para ser a favor dele. Porque quando eu faço um contrato de uma natureza, prevalece o caput e o objeto dele. Para eu ter um outro benefício extra, teria que estar explicitado aqui. E aqui nenhum lugar está falando que na sua conhecimento tem direito. Eu estou pegando um pedacinho do artigo, entendeu? Isso é o que eu falei para eles. E outra coisa, ó, em todo lugar fala aqui, ó, objeto da contratação, inciso 2, acompanhamento e impulso processual de todas as execuções. Ó, todo lugar fala aqui, ó, todo lugar. E o único lugar que eles estão apegando é esse aqui da sucumbência, mas aqui da sucumbência teria que estar escrito que ele tem direito a todos os honorários que condenar a União, e inclusive da fase de conhecimento. Para ser favorável a eles, tinha que estar, inclusive, teria que estar explicitado. Mas não está em nenhum lugar. Tá? Então não tem nenhum fundamento. Outra coisa que tem uma coisa importante. Eles alegam que no contrato com PISA tinha a ressalva que nada era devido em relação à ação de conhecimento. Isso é uma meia-verdade. Por que é meia-verdade? O sindicato tinha um contrato com PISA genérico. PISA defendia o sindicato em diversas ações. Defendeu a gente aqui do Cefis, aqui em Salvador, na questão da periculosidade, tinha várias ações. Então, o contrato com PISA é genérico. E PISA recebia uma parte fixa mensal, 6, passou para 8 mil, depois subiu, uma parte fixa, e percentuais de sucumbência. Tem as tabelas. Nas ações até 50 mil, 50%. Nas ações de 50, não sei o que, 40, 30, até 20, era o menor percentual nas ações acima de 500 mil. Aí destacou-se uma parte relativa aos 28. Trataram lá, foi tratado das ações de execução, 4%, e não podia ficar em aberto a parte da ação dos 28 de conhecimento, que alguém poderia querer enquadrar na tabela outra ali, acima de 500 mil, 20%. Então, por prudência, a diretoria da época incluiu no contrato que nada seria devido. Foi uma prudência. E precisava agora nesse? Não. Um contrato específico para executar, para substituir PISA nas ações de execução, no máximo 3.100 ações, porque tem ação de objeto de fazer, de dar, de não sei o quê, embargo, execução, embargo. Eles chegaram à conta de 3.100 ações. Então, não era preciso estar especificado aí, por isso que não está. E outra coisa importante, a gente fala o tempo todo em 48, mas o que foi proposto por Martorelli foi aceito inicialmente pelo sindicato. Me parece que até a Assembleia votou, não foi 48, foi 96%. Ressalvava os 4 de PISA e pagava todo o resto, que na proposta de Martorelli está, ressalvando contratos anteriores, toda a sucumbência era dele, nas ações, óbvio, de execução. Se fosse de conhecimento, o que é que a gente estava dando para ele? Quase 400 milhões de um dinheiro que não era nosso. Passou a ser nosso em 2015, na transação com o Humberto. Se a DEM tivesse certo e não tivéssemos feito acordo, o que é que aconteceria hoje? A gente já está devendo quase 400 milhões para Martorelli. Para Martorelli, porque o Humberto levaria o dele se não tivesse feito acordo e se ele tivesse ganho na justiça, se tivesse ganho também. E a gente estaria devendo os 400 para Martorelli, porque a gente não teria o outro para pagar. Então, óbvio, por mais que eu ache que o nosso presidente da época
Pedro tenha, não seja assim uma pessoa tão lúcida na elaboração de um contrato, mas eu acho que ele não faria isso, não fez isso. Claro que ele não fez isso, ele não deu esse percentual sobre a ação de conhecimento. Querem dar uma interpretação nova para isso. Na época não se pensou nisso, certamente não se pensou nisso. Na verdade, várias vezes, eu não participei de uma reunião lá porque me chamaram para testemunhar, para ajudar o sindicato. Tudo bem, eu sou sindicalista por excelência, né? Que tudo puder ajudar a categoria. Então, ligava, não, você tem que vir aqui para... Aí nós fizemos umas 3, 4 reuniões, sabe? Para me explicar, né, a tese, como que foi, entendeu? Para me discorrer a parte técnica, sabe? Inclusive, com a presença dos advogados lá da Martorelli. Para eles anotando, fazendo... Nós tivemos 3, 4 reuniões, eu fui a Brasília. Eu tenho lá as datas que fui lá. Para me explicar, para eles criar a tese, entendeu? Mas depois, acho que nos bastidores, claro, né? Deve ter falado assim, vamos reunir, tal, vamos construir essa tese... bater duro, né? E o Humberto, eu fui chefe dele durante muito tempo. Então, quando estava essa confusão lá atrás, uma vez ele falou, tá a diretoria aí da Lúcia Fatorelli, tinha outra diretoria, não, Paulo Gil, depois sucedeu uma outra, aquele de Florianópolis, como chamam, hein? André, não sei o que, André, né? Ele falou assim, tenta conversar com ele para fazer um acordo. Naquele tempo, realmente houve uma falha. Olha, como estava no 2,2, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tivesse oferecido 100, 200 mil para o Humberto, ele recebia assinar outro documento, entendeu? Qualquer coisa. Porque ele tinha saído do sindicato, estava advogando por aí assim, está cheio de advogado. Advogado tem monte aí, na verdade. Eu sou advogado, com muita honra e dignidade, mas eu vou falar a verdade. Agora mesmo eu vou ter que processar 3 advogados, chicaneiro,